Bem-vindos ao Mais Estudando com Caibar. Esse vídeo é um oferecimento do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Participe do nosso grupo do WhatsApp. No nosso WhatsApp tem muito mais conteúdo sobre a doutrina espírita. E você também pode enviar suas dúvidas sobre o espiritismo através do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, código 13 98130 8408. Repetindo, código 13 98130 8408. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso Pix, que você pode auxiliar com as obras assistenciais da nossa casa. Nossa casa não tem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para a manutenção e auxílio àqueles que necessitam. Colabore conosco, participe. Se você está na nossa região, venha conhecer a nossa casa, venha se tratar, assista às nossas palestras, participe dos nossos estudos. E nosso tratamento é tratamento pelo magnetismo, que é aquilo que Kardec sempre estudou, desde os seus 15 anos de idade até o seu desencarne. Consulte-nos, entre em contato conosco, faça parte da nossa comunidade e qualquer dúvida, entre em contato conosco que nós gravaremos um novo vídeo respondendo ao seu questionamento e publicaremos no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Quanto mais pessoas souberem da doutrina espírita, mais pessoas estarão esclarecidas sobre si mesmo. Porque estudar a doutrina espírita é se estudar. Hoje falaremos sobre um tema que as pessoas levam muito para o lado sem conhecimento. Há dogmas no Espiritismo? Se nós estudamos Kardec, e nós devemos estudar Kardec como base da nossa crença, da nossa fé, porque o Espiritismo é filosofia, ciência e religião, independentemente daquelas pessoas que se infiltram no espiritismo para deturpar a doutrina espírita, e como costumam dizer, o maior adversário do espiritismo não está nos seus opositores externos, está nos seus membros internos da doutrina, que deturpam tudo que Kardec falou. É claro que nós vamos entender que no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, mensagem de Erasto, está bem claro que existe dogmas. E a gente vai falar, mas não tem dogma no Espiritismo. Por que não? Porque dogma a gente não pode discutir. Os dogmas de outra filosofia não pode discutir. Os dogmas espíritas devem ser discutidos. Porque a gente fala dogma, a gente nem entende o que está falando. A gente ouve o galo cantar, não sabe nem onde o galo está. Porque o dogma é o que significa, nesse contexto, princípio. Quais são os princípios da doutrina espírita? A pluralidade dos mundos habitados. Não há um lugar no universo que não seja habitado por espíritos, encarnados e desencarnados. Isso é um dogma, é um princípio que não muda. O dogma não pode ser mudado. A pluralidade das existências, a reencarnação, é um dogma, é um princípio da doutrina espírita que não pode ser mudado. A comunicabilidade com os mortos, é a comunicação com os desencarnados, é um dogma espírita que não pode ser mudado. Mas a gente não estuda Kardec. A gente quer fazer o espiritismo se enquadrar no que nós temos no dia a dia. Nós achamos que Kardec está ultrapassado. Daqui a pouco só falta colocar palavras, conceito, linguagem neutra no espiritismo, né? Linguagem neutra é aquela linguagem que o Mussum dos Trapalhões criou. Cacildes, né? Todes. Só falta colocar essa bobagem também na doutrina espírita, porque a gente não estuda Kardec. A gente quer fazer Kardec interpretar a nossa maneira, trazer ensinamentos de Kardec que são básicos
e que não são mutáveis para nos adaptar à realidade daqueles que não têm consistência no dia de hoje. Então a gente fica inventando um monte de coisa. Se na outra filosofia não se pode discutir dogmas, o problema é deles. Na nossa filosofia deve-se discutir os dogmas, os princípios da doutrina espírita, até o entendimento. Quanto mais eu discuto, quanto mais eu converso sobre os princípios, que é a base da doutrina espírita, é claro que eu vou entender o espiritismo. Então, eu não tenho que ter esse pré-conceito, porque o pré-conceito significa que eu não tenho um conceito formado sobre alguém ou sobre alguma coisa. É um pré-conceito sobre uma palavra que eu desconheço e o contexto que ela foi usada. Então nós vamos falar que Kardec errou. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, mensagem de Erasto aos espíritas, na missão dos espíritas, está lá bem claro, levai o dogma do espiritismo. E as pessoas falam, não tem dogma no espiritismo. Lê e não sabe o que está lendo. Dogma é princípio. Quais são os princípios da doutrina? Levar a base da doutrina para as outras pessoas, para o conhecimento, para o esclarecimento. Mas é pejorativo. Pejorativo em outro lugar, aqui não. Então, como eu não entendo, eu falo que não existe. É a mesma coisa, aquelas pessoas que não estudam Kardec e colocam o reiki, a apometria no espiritismo, porque não estudam sonambulismo, não estudam magnetismo, não leem e não entendem o que está lendo. Quantas vezes no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita que Kardec codificou na Sociedade Espírita de Paris, vem a palavra magnetismo, magnetizador, sonambulismo, mas eu leio, mas não entendo aquilo. Aí eu me apego no reiki, me apego na apometria, porque eu não compreendo. E vou falando um monte de coisa que não existe. É claro que existe dogma. Dogma é princípio. Então, quando eu entendo que dogma é princípio, eu entendo que a minha doutrina tem uma base. E sob essa base é um alicerce para que eu estude outras coisas. Porque o espiritismo é dinâmico, mas tem uma base fixa. É como a lei de Deus. As leis de ação e reação, as leis de Deus são imutáveis. Os dogmas espíritas também são imutáveis. Ou vai mudar a pluralidade dos mundos habitados? Vai mudar a pluralidade das existências? Vai mudar a comunicação com os mortos? Então pense nisso, se esclareça, estude Kardec e leia livros de editoras que não deturpam Kardec. Porque eu já vi livros, já me falaram de livros, que nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta a mensagem de Erasto falando sobre o dogma, levai o dogma do Espiritismo, substituíram dogma pela palavra princípio. Isso é adulterar Kardec. Então não confie nessas editoras. Não confie nisso. São aquelas pessoas que querem colocar Ramatiz no Espiritismo. Ramatiz é Ramatiz, tem seus direitos, tem suas benéfices, mas ele é espiritualista. Não tem nada a ver com o espiritismo. Então não confunda. Nós temos um outro vídeo anterior lançado falando sobre espiritismo e espiritualismo. São coisas diferentes. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Procure os nossos vídeos no nosso canal, se esclareça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, se esclareça sobre a doutrina espírita e não fale aquelas coisas sem ler primeiro e sem ter consciência. Porque se eu falo que não tem dogma no espiritismo, eu estou desmentindo Kardec. E Kardec é a base. Se eu acho que Kardec não é a base, então eu tenho que ser outra coisa. Eu estou minando a base do espiritismo? Eu vou ficar dentro de uma doutrina que eu não concordo com a base? Que eu desmereço a base? Que eu boicoto a base? Isso não é correto.
Então eu tenho que estudar Kardec. Vem estudar conosco o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Nós também estamos estudando as obras de André Luiz. Vamos estudar as 13 obras na nossa casa. Estamos terminando o nosso lar. Vamos começar logo os mensageiros. Participe com nossas atividades. Se instrua. Como eu falei no vídeo de ontem, não seja espírita contemplativo. Espiritismo não é para contemplar. Seja espírita ativo. Espiritismo é para agir. Então haja, participe, se sinta útil. Você é coautor do universo. Você é coautor das obras de Deus. Todos nós somos. Deus criou as coisas, criou a matéria, mas nós fazemos dessa matéria maravilha, se nós quisermos. Somos coautores de Deus. E todos somos filhos de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém em todo o universo. Deus não privilegia seus filhos. Nós nos adiantamos à medida que estudamos. E se estudar, é estudar a doutrina espírita. Então, existe dogma no espiritismo. Basta a gente ler Kardec. Tenha uma excelente semana, que os bons espíritos te acompanhem, participe da nossa comunidade no WhatsApp, tem muito mais conteúdo, biografias, que nós precisamos conhecer quem é quem no espiritismo e saber muito mais sobre a doutrina espírita no nossa comunidade do WhatsApp. Vou repetir o nosso contato, 13 98130 8408. Que os bons espíritos te acompanhem agora e sempre.